A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Deus seja louvado pela sua oportunidade de poder gravar mais um vídeo e dizer para você, seja Jesus na vida de alguém nesse dia. Dia 26 de novembro de 2024, já estamos a um passo de chegar em 2025, se assim o nosso Deus permitir. Então não perca tempo, faça aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Então dê o seu melhor, motive alguém a viver o seu melhor e o nome do Senhor vai aí sendo engrandecido, amém? A parábola dos vinicultores, a parábola dos vinicultores mal, dos servos mal. Jesus chama alguns para ser servos bons, mas há alguns que decidem ser servos maus. Então vamos lá. Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, Jesus passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Jesus aqui começa a ensinar o povo por meio de parábola, né? Por meio de parábolas de sabedoria, para que o povo possa entender. Nós vamos ver que a autoridade de Jesus é divina. E nós vemos que alguns ali dentro do templo começaram a abordar Jesus para tentar fazer com que Jesus caísse naquilo que eles queriam, que era uma armadilha que eles estavam tentando pegar Jesus para impedir que Jesus continuasse o seu ministério. Então, se você ler o verso 27 do capítulo 11, diz assim: mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém e Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e líderes religiosos que ali questionaram. Aqui eles vão começar a questionar a autoridade de Jesus. E Jesus agora começa a falar por parábola no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. E no verso 1 diz assim: Jesus então passou a ministrar-lhes por parábola. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas, construiu uma torre de vigia, depois arredou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Então aqui é o plano de Deus para salvar. O plano que o Senhor começou para o mundo, para a humanidade, né? Que lá no Éden o Senhor começou, o Senhor enviou os líderes, mas o povo não aceitou, os líderes se perderam. O Senhor enviou os profetas, eles mataram os profetas. Jesus aqui está falando para esses líderes religiosos, para os doutores da lei, para os judeus que não o recebeu. É tanto que no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus diz assim: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não compreendeu, não reconheceu Jesus como o Messias, como o Senhor, e o rejeitou. Aí ele enviou os profetas foram rejeitados, enviou o seu filho, e seu filho é levado à cruz. Aqui ele está dizendo o que iria acontecer e narrando a história. O verso 12 diz assim: por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor, afastaram. Então eles esperavam o momento certo para pegar Jesus. E eles sabiam que o que Jesus narrou aqui, trazendo a história, mostrando através dessa parábola o que iria acontecer, ele sabia que Jesus estava dizendo que eles eram esses homens maus, esses servos maus que não o recebeu. Então, vamos agora continuar. O verso 13 em diante, Jesus vai falar de amar e honrar a Deus. Mais uma vez eles tentam pegar Jesus. Os fariseus agora mudam a tática, né? Vai usar a hipocrisia, vai começar a bajular, a exaltar Jesus. O verso 14 diz assim: e ao se aproximarem, questionaram: mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, quer dizer, o fora da pessoa, né? O que está dentro que impressiona Jesus. Mas ensinas o caminho de Deus e conformidade com mais pura verdade. Assim sendo dignos. Aí ele disse: assim sendo dignos, né? Agora ele fala assim: responda-nos. É lícito pagar imposto a César? Eles queriam fazer com que Jesus se rebeliasse contra César, se rebeliasse contra o reino. Então ali eles começaram bajulando, dizendo que Jesus era Deus, que ele era um mestre, que ele era um doutor, um homem sábio, que não se impressionava com a aparência. Porque o hipócrita é assim, da língua dele sai bajulações, né? Por isso que o provérbio diz que da língua bajuladora, né? A língua bajuladora, eles bajulam, mas com segundas intenções. Mas Jesus sabia a intenção do coração desses homens. Jesus sabia que esses doutores da lei, esses fariseus, esses herodianos, queriam ter algo para condenar Jesus. Eles queriam ter algo para prender Jesus, para parar o ministério de Jesus, para impedir que Jesus continuasse.
E Jesus vai responder para eles: devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo qual hipocrisia, hipócritas estavam sendo-los, inquiriu-lhe: por que me tentas? Traze-me um denário para que eu examine. Aí Jesus vai pedir para eles: por que vocês me tentam? Traz um denário, traz uma moeda para mim, que eu vou responder a vocês. Quando eles trazem esse denário, a moeda, Jesus vai perguntar para eles qual o rosto que estaria naquela moeda, que era o rosto de César. Aí Jesus vai dizer: então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O homem terreno tem as coisas terrenas, Deus tem as coisas espirituais, coisas que é do céu. E ali Jesus, com a própria pergunta dele, Jesus pegam eles ali na resposta: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmo com a resposta de Jesus. Sabedoria, né? O fonte da sabedoria é o nosso Deus. Depois chegaram os sacerdotes que pregaram não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito, aqui agora eles vão usar um exemplo de uma mulher que casou, né? E o seu marido não teve filho, mas morreu. E há uma lei, que é a lei do levirato, né, que poderia casar com o irmão do falecido para deixar família, filho, descendência. E aqui eles vão citar essa lei que Moisés deixou escrita, né? E aí o que acontece? Eles vão dizendo, aí casou com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto e com o sétimo. E eles vão perguntar lá no céu, essa mulher vai ser a esposa de quem? Aí Jesus vai dizer para eles que quando nós morremos e estivermos no céu com o Senhor, nós seremos como os anjos. Lá nós não seremos marido e esposa, nós seremos irmãos e seremos como os anjos. Nós não vamos casar e nem dar a casamento. Então, a prática aqui é para a terra. Você vai casar aqui na terra, ter filho aqui na terra, ter relações sexuais aqui na terra, mas no céu não. No céu nós vamos viver com o Senhor. E Jesus responde para eles assim, para esses que não acreditavam, não criam na ressurreição. Assim como os saduceus também não criam na ressurreição. E como tem algumas religiões atualmente que não acreditam na ressurreição e pregam contra a verdade de Deus e a palavra de Deus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Lá em Êxodo, capítulo 3, quando Moisés vai chegar ali na sarça e o Senhor manda ele tirar a sandália dos pés, o Senhor se apresenta para ele como o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Eles já estavam mortos, mas o Senhor continuava sendo o Deus deles, porque quem morre é a matéria, é o corpo, mas a alma e o espírito está vivo para com Deus. Então, irmãos, se preocupe agora com a sua eternidade. Nós estamos vivendo um tempo de ostentação aqui na terra. E a preocupação humana hoje é com as coisas daqui da terra. É com o materialismo da terra, é com as riquezas da terra, as ostentações da terra, aquilo que nós vivemos aqui. Mas muitos estão despreocupados com a sua eternidade. E a eternidade, a qual aonde nós iremos viver, nós escolhemos hoje, aonde passaremos a eternidade. Você escolhe hoje aonde você vai passar a eternidade. Céu ou inferno. E não tem outro caminho, crendo ou não crendo, macumbeiro crendo, espírita crendo, religiões pagãs crendo, outros não crendo, e por aí vai, irmãos. Não interessa o tipo de religião. O que nós temos que entender é que o céu e o inferno é real. Por mais que a guerra espiritual que nós vivemos hoje, atualmente, que Satanás tenta impedir que as pessoas acreditem nessa realidade, acreditem nessa verdade. É tanto que o inimigo, o arqui-inimigo do povo de Deus e de Deus, que é Satanás, diabo, seus anjos, eles hoje tentam botar como amiguinhos, como Satanás fosse bonzinho, como, né, fosse um demônio bonzinho. É tanto que a gente está vendo aí as distorções de valores, filmes, né, incentivando a adorar ao inimigo como se o inimigo fosse amiguinho, tentando incentivar nossas crianças e tudo isso mais. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas creiam na realidade do inferno. A escolha hoje é em vida. Morreu em Cristo, morreu com Cristo, uma eternidade de salvação com Ele. Morreu sem Ele, infelizmente, é inferno. Porque naquele grande dia nem o inferno foi inaugurado, vai ser inaugurado. Então nós precisamos compreender. Ou escolhemos o céu agora, ou será tarde para muitos. Mas eu creio que para você não, porque o Senhor está abrindo seu entendimento, está abrindo seus olhos aqui. Então que nós venhamos ouvir a voz do Senhor neste momento. Que Deus é Deus de vivos, Deus de vivos. Deus seja louvado. E aí o Senhor vai falar o principal mandamento, que é amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmão, se eu sou uma pessoa que sirvo a Deus, né, me denomino uma cristã, uma serva de Deus, mas eu não tenho amor pelo próximo, não, isso não é amor, isso não é evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é amor. Precisamos amar, mesmo aquelas pessoas que nos odeiam, que nos defamam. Não é fácil amar quem quer teu mal. É muito fácil você amar quem te ama, agora amar quem quer o teu mal.
orar por aqueles que querem a sua derrota, orar por aqueles que querem te trazer dano, te trazer lutas, dificuldade, tirar de você aquilo que você tem, fazer você ter prejuízo. Não é fácil você amar. Então por isso que a palavra de Deus nos ensina. Amar a Deus em primeiro lugar, prioridade, depois ama a si próprio para você conseguir amar alguém. Quem não se ama não ama ninguém, irmãos. Quem não consegue se amar não ama ninguém. Uma pessoa que não ama a si própria, ela não consegue amar o próximo, porque ela não ama a si própria. Como ela vai amar alguém se ela não ama a si mesma? Se a si mesma ela se destrói, se a si mesmo ela se corrompe, se a si mesmo ela não se protege, não se cuida, não tem como. Molecada, a gente tem um exemplo nos evangelhos da mulher cananeia, que quando ela chega diante de Jesus, ela grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não vai falar: tem misericórdia da minha filha que está lá em casa. Primeiro ela pede misericórdia por ela. Primeiro ela vai pedir misericórdia por ela. Depois ela pede misericórdia pela filha. Por quê? Porque se eu não estiver de pé, eu não cuido de quem está caído. Se eu não estiver de pé, eu não cuido daqueles que estão parados. Então é necessário você se amar, se cuidar, para você cuidar de alguém. Amém? Eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado quando nós nos cuidamos, quando nós amamos a nós e amamos a Deus em primeiro lugar. Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui Jesus vai falar que Ele é o Senhor. Depois Jesus vai condenar os escribas, né? A heresia, né? Aquilo que eles viviam, o engano que eles viviam. E Jesus avalia a oferta da viúva. Ele mostra que a viúva dá tudo que ela tinha, porque não adianta eu querer mostrar aquilo que eu faço, querer dar aquilo que eu acho que Deus está recebendo, sendo que o Senhor conhece os corações. Os dois poderes, os partidos judaicos, eles tentavam contradizer tudo aquilo que Jesus ensinava. E nós vivemos esse tempo onde muitos tentam contradizer aquilo que o Senhor Jesus está dizendo, está falando e está chamando a atenção da sua igreja. Que o Senhor venha falar mais e mais no nosso coração. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pedindo a Deus para Deus te sustentar, eu quero orar para que o Senhor venha te fortalecer, eu quero orar para que o nome do Senhor venha ser glorificado, que você seja incentivado a buscar em Deus a certeza da salvação, que você priorize Deus, priorize o reino, priorize o que tem que ser prioridade hoje, atualmente, irmãos. Não perca tempo. A prioridade atual tem que ser Jesus. A prioridade atual tem que ser o nosso Deus e depois você. Se você não cuidar da sua vida emocional, a gente está vivendo num tempo de muitas doenças psicossomáticas, muitas pessoas doentes, com a alma doente, pessoas com depressão. E essas são doenças, irmãos, são doenças da alma. E precisamos cuidar, precisamos pedir ajuda ao Senhor. Porque qualquer pessoa pode passar por uma situação dessa. Um abalo muito forte emocional, uma decepção muito forte, uma traição. Leva pessoas a viver esse estágio de perder até o seu amor próprio. E eu quero orar neste momento para que nós venhamos colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas e amar também a nós e ao nosso próximo, porque é assim que a palavra do Senhor nos direciona e nos ensina. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você esteja orando por mim. Eu estou orando por vocês. Esse vídeo de volta eu estou dando uma sumida, irmão, porque tem ficado muito puxado. Nem eu imaginei que seria tão forte esse trabalho missionário que o Senhor confiaria nas minhas mãos. Então nós estamos vivendo assim o sobrenatural mesmo com Deus. Deus tem feito coisas extraordinárias. Tem nos levado dentro de casa de pessoas assim que verdadeiramente necessita do amor de Deus, da presença de Deus. Então eu peço que vocês orem por nós. Eu não estou sozinha nessa obra. Tem pessoas junto comigo, missionários que o Senhor levantou, meu esposo, guerreiro, também me ajuda. Então nós precisamos de oração. Então ore pelo projeto missionário Mulheres Sábias em Tempos Difíceis. Deus tem glorificado o nome dele e tem exaltado o nome dele. E nós precisamos de cobertura espiritual. Precisamos de oração na área emocional, porque o diabo ataca de muitas áreas. Ele tenta no emocional. Ele levanta pessoas para tentar nos atacar. E nós sabemos que tudo isso é uma guerra espiritual, né? A nossa guerra não é contra seres humanos, não é contra carne, não é contra sangue, é contra demônios. Então nós estamos sabendo com quem nós estamos guerreando. Mas eu peço a oração de vocês, amém? Então ore por nós continuaremos orando por vocês, que o nome do Senhor seja glorificado, que você continue a ler a palavra, orar, buscar em Deus essa certeza, essa convicção daquilo que o Senhor tem. Estou gravando agora, porque eu cheguei agora há pouco. Foi bem corrido, eu falei, gente, eu tenho que gravar esse vídeo porque eu tô ficando ali negligenciando, muitas vezes não tô conseguindo gravar o vídeo no dia porque tem sido corrido. Então eu peço a compreensão e o perdão de vocês, amém? Crente perdoa. Então vamos orar em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós oramos agora neste momento, clamando a tua bondade e misericórdia. Meu Deus, neste momento eu quero apresentar, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos que vai assistir esse vídeo, que está inscrito nesse canal Desperta Crente. O Senhor sabe, Pai, conhece a intenção do coração de cada um de nós. Nós queremos te
te pedir agora, Pai, a proteção. O Senhor nos blinda, nos cobre com teu sangue. Coloque em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o sapato do evangelho, o cinturião da verdade, a espada que é a tua palavra. Senhor, nos dê o escudo da fé. Nos ajuda a andar, Senhor, armados com a armadura do Senhor, revestidos no poder da tua palavra. Nos dê livramento nesses dias atuais, nesses dias de enfermidade, de doença, de pessoas que não querem ser curados, que não querem muitas vezes receber a verdade que liberta, que é o Senhor. Nos dê a capacidade, ó Pai, de adentrar, Senhor, na vida de outras pessoas com nossos testemunhos de vida, que o Senhor possa usar na minha vida e a vida dos meus irmãos como exemplo vivo nessa terra, como exemplo vivo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Repreenda toda retaliação, todo ataque, toda fúria, no teu nome santo. É o que nós te pedimos nessa tarde, é o que nós clamamos ao Senhor. Nos cubra com teu sangue, levanta mais ceifeiros para a tua obra. Salva, Senhor, aquele filho da minha irmã, aquele que está dando trabalho, aquele que está passando por um momento, Senhor, de dor, de luto, aquele que está passando por um período de escassez, aquele que está passando por um período de prova. Eu oro agora te pedindo providência. Entra, Senhor, dentro desta casa, dentro deste lar, trazendo a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus e a paz com Deus nessa família, a paz para que possamos ter paz, ó Pai, com todos os seres humanos. Nós clamamos ao Senhor agora, nos dê direcionamento, nos dê entendimento, joga por terra toda oposição maligna, toda resistência maligna, quebra os laços, corta a lança, queima os carros no fogo. Nós nos aquietamos porque sabemos que o Senhor é Deus, e eu entrego em tuas mãos neste momento, no poder do teu nome santo, eu entrego a vida dos meus irmãos e a minha vida, no nome de Jesus, amém. Se você crê, diga amém. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha, e estamos juntos para a glória do nome do Senhor. Deus é bom e tem glorificado o nome dele, por isso que nós estamos aqui. Você está aí e eu estou aqui porque Deus tem nos sustentado. Deus te abençoe no nome de Jesus.